Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também da Bola TV. Em 2030, os olhos do mundo do futebol vão estar em Portugal. Luz, Dragão e Alvalade deverão receber os melhores futebolistas da modalidade, numa altura em que o futebol português estará também em mudança. Que desafios se colocam a esta organização? A resposta será dada na segunda parte deste Jogo Económico. Vamos arrancar com os três números que marcaram esta semana. Mais adeptos a assistir ao vivo a jogos da Liga Portuguesa. Uma camisola que está a colocar a venda de merchandising do Sporting em patamares nunca vistos. E o terceiro maior prejuízo da história do Futebol Clube do Porto. Por isso, e sem mais demoras, avançamos para o hat-trick. Duas boas-vindas a Jorge Faria de Sousa e lançamos para debate, como sempre, três números que marcaram a semana. E o primeiro número é o 100 mil, que diz respeito ao crescimento no número de adeptos que estiveram nos estádios em Portugal esta temporada. Nas primeiras 8 jornadas da Liga Portugal Betclic, passaram pelos 18 estádios nacionais perto de 900 mil espectadores, num aumento de aproximadamente 45 mil em relação ao mesmo período da última época. Em relação à taxa de ocupação dos estádios, nos primeiros 72 jogos desta época, situaram-se apenas em 61,86%, sendo que na época passada esta percentagem rondava apenas os 52%. Já na segunda liga, até à sétima jornada, os estádios receberam um total de 126 mil adeptos, marca que só foi alcançada na 15ª jornada da época transata. A taxa de ocupação média está nos 32%, numa clara melhoria em relação aos 24% do ano passado. Ou seja, comparando o mesmo período passado nas duas ligas profissionais, registrou-se um aumento de 103.690 espectadores, o que representou um crescimento notável, sendo a taxa de ocupação global média de 48%, num aumento significativo em relação aos 38% do ano passado. E Jorge, são os jogos que estão a melhorar, são os horários dos jogos de futebol, o que é que está a trazer mais adeptos ao estádio nesta época? Não, antes de mais cumprimentar-te a ti, Rodolfo, e a todos os que nos estão a seguir. Eu acho que não há melhorias significativas na Liga Portuguesa. Aliás, olhando à quantidade de casos que já aconteceram até esta oitava jornada, não podemos ficar satisfeitos com o que tem vindo a acontecer, sobretudo fora das quatro linhas, com várias polémicas a decorrer na Liga Portuguesa, como infelizmente tem vindo a ser hábito. Não deixa de ser obviamente uma boa notícia. Portugal acaba, a Liga Portuguesa, as duas ligas profissionais acabam por registar um crescimento. Ainda assim, se a memória não me falha, são cerca de 8 clubes da Primeira Liga que têm assistências abaixo dos 50%, e isso não deixa de ser, ou deveria ser alvo de profunda reflexão por parte dos dirigentes do futebol português. Há dois grandes que se destacam. O Sporting tem vindo a ter um crescimento relativamente ao ano passado, ao número de espectadores, e também o Benfica, que é o emblema com maior taxa de ocupação dos estádios por onde tem passado. E portanto são estes os dois principais destaques. Não podemos também, apesar deste crescimento de mais de 100 mil espectadores relativamente à época passada nas duas competições, acho que temos também que fazer aqui uma reflexão e olhar sobretudo para o segundo escalão do futebol português, onde a taxa de ocupação ronda os 30%, o que é manifestamente muito baixo. E que parece-me até algo estranho, porque são clubes normalmente muito ligados, ou deveriam estar muito ligados às suas cidades, aos adeptos de cada uma das cidades, e olhando para esta taxa de ocupação, é certo que acaba por crescer dos 24% para os 32%, ainda assim uma taxa de ocupação muito, muito baixa, quando comparamos com os segundos escalões de outros países do futebol europeu, e isto deve levar-nos a fazer uma profunda reflexão. Não deixa, no entanto, de ser uns números interessantes este crescimento. Julgo que, olhando para o período pós-pandemia, é a época com maior número de adeptos, e isso não deixa de ser digno de registro, e acredito até que esta época se ultrapasse
o número de adeptos em estádios depois da última época pré-pandemia. E avançamos para o segundo número, que é o 73%, que diz respeito à subida da venda de camisolas do Sporting à boleia do equipamento de Cristiano Ronaldo. É o melhor resultado sempre de vendas de uma camisola do Clube de Alvalade. Quem o diz é o vice-presidente do Sporting e administrador da SAD Leonina em declarações ao Jornal Económico, André Bernardo. E Jorge, de facto, esta combinação entre o dourado e o negro do acordo entre a Nike e Cristiano Ronaldo, que foi lançada neste verão, tem dado frutos. Sim, tem dado frutos, é um aumento de receitas muito, muito significativos. De resto, como sabemos, merchandising é uma receita muito importante para os clubes, sobretudo clubes grandes como o Sporting Clube Portugal e da dimensão do Clube de Alvalade, sendo que o Sporting já tinha registrado um crescimento muito significativo desde a última alteração quando procedeu à troca no que diz respeito ao patrocinador que fornecia os equipamentos ao Sporting Clube Portugal. A verdade, e obviamente que nessa altura também contribuiu muito o facto de ser a época imediata, a registar-se essa alteração imediatamente na época a seguir ao título de campeão nacional, e portanto houve nessa altura também um crescimento muito significativo. Agora acaba por ser um projeto, diria, tripartido entre a marca Cristiano Ronaldo, que continua a ser uma marca global no desporto mundial, e uma camisola que recorda provavelmente esse último jogo que Cristiano fez de leão ao peito. Recorde-se na inauguração do estádio José de Alvalade, frente ao Manchester United, quando acabou por dar uma noite muito difícil para os laterais. Se a memória não me falha, Wes Brown e Gary Neville passaram muito mal com Cristiano Ronaldo nessa noite da inauguração do novo estádio, e o que depois lhe valeu a transferência para o United a pedido expresso do Sir Alex Ferguson. E é uma camisola que replica um dos equipamentos que foi utilizado nessa altura e nessa temporada. Claramente uma parceria de sucesso relativamente ao Sporting, e será um encaixe financeiro e uma fonte de receitas importante. E apesar de Cristiano Ronaldo não ter regressado ao Sporting como era desejo de muitos adeptos e sócios, é aqui uma forma do internacional português ajudar o clube de certa forma. Sim, essa é uma das curiosidades para o futuro. Não sabemos quantos mais anos irá jogar Cristiano Ronaldo. Fala-se até de eventualmente prolongar o seu vínculo contratual com o Al Nassr. Mas a verdade é que estará sempre ligado ao Sporting. O Sporting será sempre uma parte importante da sua carreira. Foi o clube onde fez a sua formação e iniciou a sua carreira profissional, e portanto quer Cristiano, quer o Sporting, parece-me que tem essa ligação afetiva, apesar de não ter regressado ao clube que o formou. Acredito que no futuro possa eventualmente continuar a colaborar com o clube, porque, como disse, existe essa ligação afetiva. E vamos avançar para o terceiro número desta semana, que diz respeito aos prejuízos da SAD do Futebol Clube do Porto na época 22-23. Falamos de 47,6 milhões de euros. É o terceiro maior prejuízo da história da SAD azul e branca, numa lista onde se incluem alguns dos exercícios que levaram os Dragões a ficar sob a alçada do fair play financeiro da UEFA, e da qual a Sociedade do Futebol Clube do Porto saiu em julho deste ano. Ainda assim, o topo dos maiores prejuízos continua a ser ocupado pela temporada 19-20, com um prejuízo de 116,16 milhões de euros, no qual os Dragões justificaram com os condicionalismos provocados pela pandemia, assim como a esmagadora maioria dos clubes nacionais e internacionais na altura. Mas, Jorge, não deixa de ser ainda assim um valor bastante elevado. Sim, é verdade, e tem sido um número muito discutido ao longo destes últimos dias. Têm vindo a manifestar-se vários adeptos do Futebol Clube do Porto, têm manifestado muita preocupação com estes números. A verdade é que, Não se tanto com estes olharmos. números, mas mais com os prémios atribuídos aos Sim, administradores da SAD.
houve também questões relativamente aos prémios nos últimos anos oferidos pelos dirigentes da SAD Portista. A verdade é que olhamos para estes 47,6 milhões de euros de prejuízo em contraponto com os lucros registados por Sporting e Benfica, e isso tem gerado também preocupação quando é feita essa preocupação por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Por outro lado, registre-se que neste prejuízo não está refletida a venda de Otávio para o Al Nassr, que foi a grande operação que o Futebol Clube do Porto acabou por fazer no último mercado de transferências, sendo que também dos 60 milhões o Futebol Clube do Porto terá recebido cerca de 40 e, portanto, não seria suficiente provavelmente para registar aqui um maior equilíbrio, haveria maior equilíbrio, mas ainda assim provavelmente teria a SAD Portista prejuízo. Há alguma curiosidade para perceber, em virtude destas circunstâncias, se o Futebol Clube do Porto estará ou não obrigado a vender no próximo mercado de inverno para suprir até questões de tesouraria e de dívida no curto prazo, ou se eventualmente optará por mais um empréstimo obrigacionista, e essa é uma das curiosidades que existe para acompanhar num futuro próximo. De todo modo, olhando para o atual plantel do Futebol Clube do Porto, terá uma dificuldade desde logo a partir de janeiro, porque não se realizou uma operação que estava praticamente dada como fechada, a venda de Taremi para o AC Milan. A verdade é que já se fala que Taremi irá arrumar ao futebol italiano, mas a custo zero, porque a partir de janeiro é um jogador livre e poderá assinar por qualquer clube, e portanto, mais uma vez, o Porto deixa jogadores chegar ao último ano de contrato e vê-se privado dos jogadores sem fazer encaixes financeiros. E por outro lado, olhamos para este plantel e parece-me óbvio que hoje Diogo Costa é um dos melhores jogadores, é um dos melhores guarda-redes do futebol europeu e do futebol mundial, e esse será o principal ativo que o Futebol Clube do Porto tem para fazer um encaixe financeiro e equilibrar as suas contas, sendo que para isso também poderá, numa eventual boa prestação na Liga dos Campeões, conseguir equilibrar as contas, e para já conseguiu somar uma vitória frente ao Shakhtar. Mas isto explica também, estas perdas explicam também o menor investimento que o Futebol Clube do Porto tem feito nos últimos mercados para a sua equipa de futebol, e até essa dificuldade em não conseguir renovar com jogadores que acabam por sair a custo zero. Sim, essa tem sido uma dificuldade manifesta. É verdade que, e olhamos para a trajetória de Sérgio Conceição na liderança do Futebol Clube do Porto, e se recordarmos a primeira temporada, onde teve um reforço que era o Vana, diz muito do que tem sido o verdadeiro milagre que, na minha opinião, Sérgio Conceição, independentemente da postura, de gostarmos mais ou menos das atitudes, a verdade é que é um treinador competente e tem, na minha opinião, sido o principal ativo do Futebol Clube do Porto ao longo destes últimos anos. A SAD tem tido essa dificuldade, e isso tem trazido dificuldades, passando o pleonasmo, tem trazido dificuldades adicionais ao Futebol Clube do Porto e aos seus dirigentes. Se olharmos para a história recente, mesmo esta temporada, onde irá sair, no final desta época, sai Taremi em final de contrato, saiu o Uribe, que era um jogador fundamental no último verão. Se olharmos mais para trás, foram outros jogadores absolutamente cruciais, como recordo Brahimi, e tantos outros que têm Herrera, vindo, Herrera, o próprio Marcano, que sai a custo zero e depois o Porto acaba por contratar e e provavelmente é um dos jogadores com maior vencimento no atual plantel, e portanto tem sido uma trajetória muito, muito difícil, e sobretudo porque estamos a falar de um clube que já foi intervencionado, fruto do mecanismo de fair play financeiro da UEFA, já esteve sob a intervenção das entidades já esteve sob a alçada da UEFA e do fair play financeiro. Veremos se num curto prazo não poderá voltar a esse mesmo mecanismo de fair play financeiro da UEFA. Os administradores da SAD, nas últimas declarações que prestaram, disseram que não estava em causa o incumprimento do fair play financeiro. Veremos o que é que ditarão os iremos aguardar. próximos mercados de transferências e também o eventual encaixe financeiro que possa fazer via Liga dos Campeões.
iremos ficar a aguardar pelos próximos mercados. Jorge, regressas para a segunda parte deste jogo económico, onde vamos tentar perceber quais são os desafios que se colocam a Portugal na organização do Mundial de Futebol em 2030. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do jogo económico. Portugal, em conjunto com Espanha, Marrocos e mais 3 países da América do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai, serão a sede do Mundial 2030, a maior prova do desporto de futebol. Miguel Farinha, Country Managing Partner da UI Portugal, Angola e Moçambique, é o convidado desta edição do Jogo Económico. Agradeço-lhe mais uma vez a sua presença no programa. E Miguel, começo precisamente pela pergunta básica, é quais são os desafios que a organização deste Mundial vai colocar não só a Portugal, mas também o que é que vai exigir às entidades que regem o futebol português? Mais, Rodolfo, muito obrigado pelo convite para aqui estar e por participar mais uma vez no vosso programa. Em relação à pergunta concreta, eu acho que há aqui vários desafios que se vão colocar. Eu acho que estamos numa fase muito diferente, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista de preparação de Portugal para um evento desta dimensão, no fato em que, assumo eu, e acho que é assumido por toda a gente, Portugal não necessitará de fazer um investimento em infraestruturas à dimensão que foi feito, por exemplo, em 2004. Neste momento nós temos estádios construídos, temos estádios renovados. Admito que até 2030 alguma renovação vai ser necessária nos estádios atuais, mas não prevejo que seja necessário, ou não esteja nos planos de ninguém, a construção de novos estádios, de novas infraestruturas em Portugal para isto. Portugal tem infraestruturas rodoviárias excelentes, tem hotéis, tem campos de treino, tem... Toda essa infraestrutura eu acho que está montada, precisa de alguma renovação provavelmente, mas o esforço financeiro associado ao mesmo não será nunca a dimensão que teve em 2004. E seguramente o Mundial de Futebol tem uma projeção económica de país, de turismo, muito superior até do que se tivemos na altura de um europeu naquela fase. Acho que é esse desafio, acho que há outros desafios, mas provavelmente muito mais até em termos de FIFA, que no fundo, de juntar de repente 3 continentes, como é que vai funcionar a logística toda para isso, num momento em que cada vez mais questões de sustentabilidade são importantes, como é que se faz em termos de 3 continentes, viagens de um lado para o outro, como é que o mundo reage a esse tipo de investimento daqui a 7 anos. Acho que há aqui outros desafios que a FIFA terá de pensar. Para Portugal, eu acho que não é propriamente um desafio assim tão complicado de fazer e acho que é perfeitamente fazível dentro das circunstâncias que temos neste momento. Mas até por esses desafios mais até que se colocam à FIFA e percebendo-se aqui a parte efeméride do centenário do Uruguai, do primeiro Mundial, a FIFA terá aqui mais, ou vai ter aqui mais olhos que barriga nesta decisão, houve aqui mais olhos que barriga da FIFA nesta decisão, em querer alargar um Mundial para o outro lado do Atlântico, sabendo-se de toda a logística que isso vai envolver. É um desafio novo que o mundo do futebol não está habituado todo e que vai te obrigar a repensar até provavelmente a organização do Mundial de Futebol da forma como nós estamos habituados. O Mundial de Futebol, por exemplo, começa com o jogo de abertura e temos jogos todos os dias, pelo menos aqueles iniciais 15 a 20 dias, até começarmos a chegar aos quartos finais, aos jogos praticamente todos os dias. Isso não vai ser possível num formato com, pelo menos neste momento, pelo que se sabe, ainda há muita informação em falta, 3 jogos na América do Sul. Esse é um desafio adicional. Acho que é muito mais simbólico do que outra coisa em termos de mundial, ou seja, e pelo que já ouvi dizer, mas ainda não ouvi dados concretos sobre isso, os 3 jogos na América do Sul serão feitos bastante antes do restante mundial começar, ou seja, temos aqueles 3 jogos e haverá ali um delay temporal até voltar aos outros jogos para as equipas terem tempo de vir para a Europa ou para a África, no caso de Marrocos, e se prepararem para os jogos seguintes. Acho que há aqui um desafio logístico para preparar, não acho que seja termos um mundial em 3 continentes tão distantes assim, no seu sentido mais largo. Ou seja, estamos 3 jogos de abertura e depois o Mundial passa-se aqui todo apesar dos continentes, muito perto uns dos outros e com viagens muito curtas entre os mesmos. O Mundial entre Portugal, Espanha e Marrocos é muito mais fácil logisticamente até do que provavelmente Estados Unidos, Canadá e México, que é o seguinte, em que as distâncias são todas muito maiores e são continentais. E até porque há aqui já há aqui comentários da parte da Conmebol, nomeadamente da Federação Argentina, de que vai fazer um forcing para que não seja apenas só um jogo jogado no continente sul-americano. Portanto, há aqui mais um desafio adicional que poderá eventualmente até prejudicar Portugal em termos de receber mais jogos do Campeonato do Mundo. Esse é um desafio que está em cima da mesa e é uma coisa que a mim, pessoalmente, me custa um bocadinho entender, foi de alguma forma a pressa da FIFA a fazer este anúncio tão antecipado face ao que seria normal. Eu percebo que de alguma forma
se retirarmos daqui outros concorrentes e passou a haver apenas uma candidatura a este Mundial, só será ratificado no próximo ano, é preciso ter isso em consideração. Mas ao fazê-lo, acho que deixou demasiados pontos soltos na agenda. Não se diz onde é que é a final do Mundial e de repente temos o que seria natural para todos nós, acho eu, seria uma final provavelmente em Espanha, no Santiago Bernabéu, e de repente temos Marrocos a dizer que era final, temos a Argentina e os países da América do Sul a dizer que querem mais jogos lá. Acho que esse tema deveria ter sido salvaguardado por parte da FIFA no momento da apresentação do que é que seria este Mundial, para não estar a gerar agora este ruído que é totalmente desnecessário, parece-me a mim. Vou abrir aqui também a conversa ao nosso comentador Jorge Faria Sousa. E Jorge, é efetivamente assim como o Miguel Farinha diz, houve aqui um apressar da FIFA neste anúncio de incluir também o continente sul-americano na organização deste Mundial. Sim, antes de mais cumprimentar o Miguel, por mais uma vez estar connosco. Um, eu acho que há aqui algumas notas que é importante dizer relativamente a esta atribuição do Mundial 2030. Claramente a FIFA está a abrir a porta ao Mundial na Arábia em 2034, e isso é uma nota que devemos aqui deixar relativamente ao Sports Washing que está a decorrer via futebol e via a contratação de grandes craques e com essa grande ambição da Arábia Saudita receber o Mundial. A segunda nota é que a FIFA quis ser politicamente correta e agradar a toda a gente. E por isso é que acaba por entrar neste Mundial a América do Sul com essa reedição do centenário do Mundial em 2030. Agora, claramente para Portugal não irá ser um esforço financeiro tão significativo como foi do Europeu 2024. De resto, os únicos estádios que irão receber jogos serão o estádio de Alvalade da Luz e o estádio do Dragão. Parece-me difícil, e olhando para aquilo que tem vindo a ser já as reivindicações, quer do Uruguai, quer da Argentina, também de Marrocos, parece-me difícil que Portugal receba jogos verdadeiramente decisivos. E se olharmos mesmo para a Espanha, recebendo o Santiago Bernabéu ao final, uma das meias finais terá que ser provavelmente em Nou Camp e a outra no Wanda Metropolitano, para poder também dessa forma a Real Federação Espanhola agradar a toda a gente, a todos os adeptos dos três principais clubes, e portanto parece-me difícil que Portugal receba jogos das meias finais. Agora a verdade Até porque o único estádio em Portugal que está habilitado a receber um jogo das meias finais é o estádio do Benfica, por ter uma capacidade acima dos 60 mil espectadores. Sim, sem dúvida. E agora é um Mundial com características muito especiais. Vão ser 104 jogos, vai ser um Mundial com o maior número de equipas de sempre, e portanto um campeonato do mundo que irá demorar mais tempo, irá ter mais jogos, mais seleções, e portanto claramente um dos eventos desportivos com maior visibilidade à escala planetária, e isso parece-me claramente positivo. Embora em termos logísticos tenha as mesmas dúvidas do Miguel. Uma competição que normalmente se disputa num curto prazo de tempo, a verdade é que vai ser realizada em 3 continentes, e isso parece-me que a FIFA terá esse desafio em termos de organização, porque não será fácil ter as equipas a viajar entre os três continentes. E fica do nosso ponto de vista, enquanto portugueses, a curiosidade para perceber qual será o número de jogos que iremos receber e eventualmente o impacto financeiro que pode existir com eventualmente equipas que possam vir a Portugal fazer, seleções que possam fazer cá o estágio de preparação, etc. Mas naturalmente existem muitas dúvidas nesta altura relativamente à organização de uma grande competição, até olhando para aquilo que foi a experiência do Europeu 2004. E de que forma é que a Liga Portuguesa e a Federação Portuguesa de Futebol podem aproveitar este Campeonato do Mundo para elevar o futebol português para um outro nível em termos de organização, mas também de profissionalismo? Eu acho que, em termos de organização, a verdade é que o Europeu de 2004 foi na altura um sucesso, embora com enormes custos para os contribuintes e com alguns estádios que hoje estão absolutamente inutilizados.
e recordo aqui o Estádio de Aveiro, por exemplo, ou o do Algarve, que serve para 2 ou 3 eventos anuais. Mas se olharmos para aquilo que tem vindo a ser o caminho da Liga, eu acho que claramente há muito ainda por fazer para transformar a Liga Portuguesa numa das melhores ligas europeias. De resto, nesta altura que estamos a falar, é bom recordar que, por exemplo, a Liga Portuguesa perdeu vários países no que diz respeito às transmissões televisivas, e isso diz muito do que tem sido a caminhada da Liga, e julgo que foram em países como a Inglaterra. E, portanto, Inglaterra, Brasil foram alguns países que deixaram de ter transmissão televisiva da Liga Portuguesa. E, portanto, nesse aspecto da Liga, há muito por fazer. Quanto à Federação Portuguesa de Futebol, e em termos de organização, eu acho que já foram dadas várias provas, até mesmo em tempo de pandemia, a organização daquela Final Eight da Liga dos Da Liga dos Campeões. Campeões correu muitíssimo bem em Lisboa. Depois seguiu-se uma Liga dos Campeões, uma final da Liga dos Campeões do Estádio do Dragão, e em termos de organização, parece-me que sobretudo nestes 3 grandes eventos, Portugal deu uma boa resposta. Acho que a grande dúvida por parte mesmo dos adeptos do futebol português e que tenham celebrado esta atribuição do Mundial 2030, parece-me que tem mais a ver com os custos, porque efetivamente continuamos a ser um país pobre. E Miguel, pegando precisamente nesta gestão dos custos, vimos que em 2004 foram construídos, e em alguns casos reconstruídos, num total de 10 estádios para o europeu, muitos deles sem retorno financeiro, e alguns, como o Jorge falou, no estádio de Aveiro, por exemplo, que são pouco utilizados para a prática do futebol. Como é que desta vez Portugal pode fazer o inverso? Ou seja, tendo já os estádios construídos, sabendo que podem ser apenas dos 3 grandes para receberem jogos, e tendo já as infraestruturas montadas, como é que Portugal pode capitalizar desta vez o inverso? Ou seja, retirar investimento financeiro a partir deste Mundial? Eu acho que há aqui um desafio que Portugal tem de assumir neste Mundial, mas o primeiro desafio será perceber que jogos vamos ter cá e que equipas teremos a jogar em Portugal. Mas se nós formos pensar, o Euro 2004, de alguns estudos na altura, deram um impacto para a economia portuguesa de cerca de 440 milhões de euros. A Liga das Nações 2019 foram só 4 jogos, teve um impacto na economia portuguesa de 150 milhões de euros. Ou seja, isto foram 4 jogos. Um Mundial em Portugal, eu acho que seguramente para a economia portuguesa terá seguramente impacto, e acho que não é, faça o investimento necessário, acho que é claramente uma aposta ganha, dê lá por onde der, quase que me diria desta forma. Agora é preciso pensar que, por exemplo, a Espanha está a anunciar o seu investimento público para este Mundial na casa de 1,4 mil milhões de euros. Isto é irrisório face ao que aconteceu, por exemplo, no último Mundial do Qatar, em que o investimento foram uma exorbitância de 220 mil milhões de euros, uma coisa completamente fora de qualquer coisa que estava à espera. Mas face a mundiais anteriores, o Mundial da Rússia teve um investimento na casa dos 14 mil milhões. Eu acho que não há, desde 94, é o único Mundial anterior a este que teve um investimento público tão baixo quanto este, pelo menos pelos números que se estão a anunciar neste momento. Olhando para Portugal e olhando um pouquinho para a Liga Portuguesa, eu acho que há aqui uma oportunidade de pensarmos como é que as infraestruturas desportivas de alguns clubes, de algumas cidades, podem ser melhoradas a partir de aqui. Vai ser necessário, até nós temos alguns campos de estágio, já estamos habituados a tê-los e temos, mas vai ser necessários mais. E se calhar faz algum sentido aqui haver algum investimento público na remodelação de alguns estádios municipais para receber recepções que estão ali a treinar, de alguns campos ou alguns centros de estágios, que possam de alguma forma proporcionar para esses clubes que consigam entrar nesse processo novas condições e novas infraestruturas para desenvolver o futebol em Portugal. Eu acho que esse ponto aí pode ser muito aproveitado. Não acho que vai ser no nível dos estádios. Eu acho que os estádios não vai ser diferente dos 3 que o Jorge falou e que o Rodolfo falou. Acho que vai ser necessário, provavelmente, haver algum investimento de remodelação, de rejuvenescimento de alguns estádios, mas se nós pensarmos, por exemplo, no Estádio da Luz, hoje em dia uma experiência de futebol no Estádio da Luz é completamente diferente do que era há 10 anos ou há 5 anos atrás. O estádio está num ponto muito importante, mesmo face à grande parte dos estádios europeus. E se houver esse reinvestimento nos outros estádios, eu acho que Portugal tem aqui uma oportunidade fantástica de se afirmar mais uma vez como um local para grandes eventos e para um evento como a Seleção do Mundial, que tem uma projeção inacreditável.
Só para complementar aquilo que o Miguel está a dizer, não deixa de ser curioso que o governo espanhol tem essa projeção e tem as contas feitas, e o secretário de Estado do Desporto, no dia da atribuição, disse apenas que era um momento de celebrar e sem fazer qualquer menção a números e a projeções de quanto é que poderá custar. Complementando aquilo que o Miguel dizia, parece-me que até para clubes de menor dimensão, esta organização do Mundial até pode, em linha com aquilo que o Miguel dizia, acho que até pode ser uma boa oportunidade para criar academias no que diz respeito à aposta na formação. Isso depois pode ter repercussões no futuro também do futebol português. É certo que já temos três academias, incluindo a do Braga, que foi inaugurada recentemente, a Academia Cristiano Ronaldo e a Academia do Benfica no Seixal. É verdade que o Porto está a tentar desenvolver o projeto, se a memória não me falha, em Gaia, para a sua própria academia, para as camadas jovens, mas pode inclusivamente ser também uma oportunidade para os clubes de menor dimensão, e isto teriam provavelmente ter o apoio das autarquias, e daí decorrerá também investimento público, mas pode ser uma boa oportunidade para a melhoria das condições dos clubes de menor dimensão. Já estamos perto do final do nosso tema, mas tinha ainda aqui mais uma questão para colocar ao Miguel, e de resto o Jorge há pouco já tocou aqui nela ao de leve, tem a ver com a questão da centralização dos direitos televisivos que está aí à porta em Portugal. Miguel, como é que a Liga Portuguesa pode aproveitar este Mundial para mostrar uma nova cara a nível internacional? Eu não sei se é fácil fazer essa ligação total, porque será um Mundial que vai acontecer após o processo de centralização. O processo de centralização está fechado em 2027-28 Exato, sim. e o Mundial em 2030 já foi nesta altura quando aconteceu. Por isso, não acho que haja aqui uma relação direta. Agora, a projeção que Portugal vai ter no mundo vai ser importante. O facto de, por exemplo, aquilo que o Jorge disse há bocadinho, que deixámos de vender direitos para alguns mercados, isso tem muito a ver também com o facto de, neste momento, os direitos serem vendidos clube a clube ou por clubes e não do futebol português como um todo. O processo de centralização tem essa vantagem também. Estamos a vender um produto de futebol português e não temos o Benfica, o Porto Sporting, a vender os seus jogos em alguns mercados, que é o que acontece hoje em dia. E esse processo de transformação é muito importante. Todo o processo de centralização contribui muito para isso também. Jorge, A única dúvida relativamente a este tema da centralização dos direitos, já tem sido um tema que muitas vezes discutimos, inclusivamente aqui com o Miguel, a verdade, noutros programas, a verdade é que me parece que os três grandes vão ter muitas reticências em aceitar. O próprio presidente do Benfica já veio dizer que não aceitam uma centralização de direitos na qual o Benfica seja prejudicado, e há dois dados que me parecem relevantes trazer aqui para a discussão, que são, vai haver eleições para a Federação Portuguesa de Futebol, e Fernando Gomes provavelmente não se pode recandidatar, e não sabemos se na altura dessa centralização dos direitos televisivos, se será Pedro Proença ou presidente da Liga de Clubes, e tenho muitas dúvidas relativamente a isso. E portanto vai haver alterações nas lideranças do futebol português. Veremos se com os novos líderes Portugal e a Liga Portuguesa vai ter uma maior capacidade negocial ou não. Temos com menos de 2 minutos, lançava-vos a mesma pergunta para os dois e peço que sejam rápidos na resposta. O aspecto mais positivo desta organização cair também para o futebol português? Eu posso começar, eu diria que é claramente a projeção que o país terá de estar associado ao Mundial de Futebol. O Mundial de Futebol é o maior evento desportivo mundial, se calhar a parte dos Jogos Olímpicos. Portugal estar associado ao mesmo é muito importante. Eu diria que é aqui um tema a resolver, que é aquilo que o Jorge Chapin dizia. Neste momento sabe-se muito pouca informação sobre isto. Eu percebo que esta é a altura de se comemorar, mas convinha comemorar sabendo quantos jogos são, que estádios estão. Há aqui muita informação de base que é muito importante para medir o impacto deste Mundial em Portugal. Jorge, no minuto. Sim. Eu também acho que será positivo. O Miguel também já aqui trouxe alguns números. Estamos a falar de um evento que vai ter impacto financeiro na economia portuguesa. Agora parece-me claramente aqui, se quisermos comparar aquilo que eu dizia relativamente ao governo espanhol e ao governo português, manifestamente houve incompetência, porque o governo espanhol tem uma projeção de quanto é que terá que investir e o governo português limitou-se a festejar. Isto faz-me lembrar um bocadinho a Jornada Mundial da Juventude, queríamos, conseguimos e celebramos durante não sei quantos anos,
É certo que houve pandemia pelo meio, mas a pouco mais de um ano da Jornada Mundial da Juventude havia muito por fazer. Espero que não aconteça o mesmo com o Mundial 2030. Miguel Farinha, mais uma vez agradeço-lhe a sua presença neste jogo económico e certamente até 2030 iremos falar muitas mais vezes sobre não só sobre este Campeonato do Mundo, mas também outros temas. Agradeço mais uma vez a sua presença neste jogo económico. Obrigado, Wolf. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado. Já a seguir, a terceira parte, fique com as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira e última parte do jogo económico, a altura em que ficamos a saber as escolhas desta semana. Jorge Faria de Sousa, o teu número é o 8. Sim, o 8 é o número de Bruno Fernandes, que em 8 jogos tem 8 assistências e 5 golos na qualificação para o Campeonato da Europa 2024. E na minha opinião tem sido, é verdade que Cristiano também tem feito muitos golos e continua a aumentar o seu recorde de golos pela seleção, mas na minha opinião o melhor jogador em toda esta qualificação tem vindo a ser o Bruno. Se no clube as coisas não lhe têm corrido de feição, porque o Manchester United é de facto uma casa muito difícil neste momento, na seleção tem sido um jogador absolutamente determinante, traz o futebol da seleção para outro nível, é claramente o jogador com maior rendimento, volto a frisar, 8 assistências, 5 golos marcados, voltou nesta última paragem para as seleções, voltou a ser determinante, e com este número 8 de 8 assistências, é o jogador com o maior número de assistências em toda a qualificação para o Campeonato da Europa, e portanto queria deixar aqui este destaque. E creio que se não estou em erro, até por essa preponderância que tem na seleção, é juntamente com o Rubem Dias os dois jogadores que têm todos os jogos, os minutos feitos nesta fase de qualificação. Sim, absolutamente determinante, mesmo quando o Roberto Martínez jogava com uma linha de três centrais, o Bruno era sempre utilizado como segundo médio, agora continua a jogar ao lado de João Palhinha num outro sistema com uma linha de 4, e a verdade é que tem sido a melhor unidade, é um dos jogadores mais utilizados por Roberto Martínez e é claramente um dos melhores talentos do futebol português da atualidade. Passamos para a tua figura, que nós nas últimas 2 semanas não gravámos o programa, mas o Mundial de Rugby está neste momento a caminho das meias finais, mas acredito que vais falar desta prestação histórica da Seleção Nacional de Rugby, os Lobos. Sim, os Lobos são a grande figura, não só da semana, e tu já contextualizaste, não gravámos nas últimas 2 semanas, mas o que fizeram, uma equipa amadora e que acabou por até ter vários fãs que se renderam à nossa seleção, foram homenageados no jogo da Seleção Portuguesa de Futebol, onde inclusivamente Cristiano Ronaldo trocou a camisola com o capitão da equipa dos Lobos. A verdade é que foi absolutamente histórico. Não só conseguiram o primeiro ponto na altura, o primeiro ensaio, são todos dados históricos. O primeiro ensaio, logo no primeiro jogo frente ao País de Gales, depois conseguem um empate frente à Geórgia e, portanto, os primeiros pontos numa fase de grupos do Campeonato do Mundo e depois terminaram com um feito absolutamente extraordinário, com a vitória frente às Ilhas Fiji nos últimos instantes da partida, reverter uma desvantagem. Foi um jogo de facto histórico para o rugby português, e o que espero, e já em 2 programas o rugby foi tema central do jogo económico, espero que esta participação no Campeonato do Mundo possa potenciar o rugby português, quer ao que diz respeito relativamente à competitividade das competições em Portugal, quer em número de participantes, quer também na relação com os patrocinadores, com os adeptos. Claramente este Mundial pode ter sido aqui uma rampa de lançamento para o crescimento da modalidade. Espero que o seja, e que, ao contrário do que aconteceu na última participação, que acabou por ter também alguma visibilidade, parece-me desta vez pode ser um momento mais consistente e com maior continuidade para o rugby português e para esse crescimento e consolidação. E só para se ter a noção dessa vitória histórica frente às Ilhas Fiji, Portugal nunca tinha vencido as ilhas
as Ilhas Fiji e que depois, posteriormente, acabaram por perder nos quartos de final com a Inglaterra. Sim, era uma das seleções mais fortes do grupo, a par de País de Gales. Diria que foi uma autêntica surpresa. É uma das melhores seleções do mundo, das mais fortes, e Portugal acabou por ter uma vitória absolutamente histórica, e acaba por ser uma grande participação do rugby português, que de resto, se nós recordarmos, a forma como se qualificou já foi também assim com uma grande penalidade nos últimos Contra os Estados segundos, Unidos. contra os Estados Unidos nos últimos segundos dessa partida de qualificação, e agora também a fazer história. Portanto, uma equipa que lutou muito do princípio ao fim, e é bom registar, uma equipa que é verdade que alguns jogadores atuam, nomeadamente no campeonato francês, e que é um dos campeonatos mais competitivos, e portanto esses são profissionais, mas grande parte do plantel dos Lobos, estamos a falar de jogadores amadores, e portanto que têm as suas ocupações e que se dedicam ao rugby por pura paixão. Acho que deram um grande exemplo, e devem servir de exemplo também para outros atletas de outras modalidades, porque conseguiram fazer história independentemente, e quando se conseguiram contrariar as estatísticas, nomeadamente nesse jogo frente às Ilhas Fiji. E sem dúvida que vão contribuir para o crescimento do rugby em Portugal. Jorge Faria de Sousa, agradeço mais uma vez a tua Obrigado. presença neste jogo económico. Para a semana volte connosco, porque já sabe, deste lado mostramos sempre todos os números que contam dentro e fora do relevado. Até para a semana.